Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você está assistindo, mas vamos lá. Resolução da prova da UFGD 2023 comentada. Vamos lá, começando pela questão número 53, tá? Então, ó, uma empresa prestadora de serviços telefônicos, ao estudar a estratégia de atenuação de fibras óticas, dispara-se com a seguinte dificuldade: uma das suas torres se encontra de um dos lados de determinado rio, está diretamente a leste e ao norte dos dois conjuntos habitacionais, A e B, localizados do outro lado do rio. O topo dessa torre tem os ângulos de elevação alfa e beta, respectivamente, em relação a A e a B, conforme indica a figura. Chamando de D a distância entre os dois conjuntos e admitindo que ambos os lados do rio estejam na mesma elevação, conclui que a altura H em metros da torre é... Bom, galera, ele quer saber o valor desse H aqui, ó, em função de D. Bom, toda construção, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de Azinho, e esse pedacinho de Bzinho. Pode ver que a gente tem um triângulo retângulo. E aí eu vou aplicar uma tangente. Esse cara aqui é o H, ó. O H aqui é o cateto oposto, tá? Então esse H é o cateto oposto. A gente vai fazer tangente de alfa é igual a H sobre o A. Bom, como a gente não tem o A, a gente criou esse A, a gente vai isolar o A. O A é igual a H sobre a tangente de alfa. De maneira análoga, a gente vai fazer com a tangente de beta. A tangente de beta é igual o H sobre o B. Isolando o B, a gente vai ter que H sobre a tangente de beta. Dá para ver aqui, ó, que nós temos um triângulo retângulo nessa base aqui, ó. Aqui é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou aplicar um teorema de Pitágoras, que o D ao quadrado é igual ao Azinho ao quadrado mais o Bzinho ao quadrado. E agora a gente vai substituir. Vai ficar D ao quadrado é igual a H sobre tangente de alfa ao quadrado mais H sobre a tangente de beta ao quadrado. Dando uma menos piorada nisso, a gente vai ter que D ao quadrado é igual a H ao quadrado sobre tangente de alfa ao quadrado mais H ao quadrado sobre tangente de beta ao quadrado. Respira fundo, acalme-se e olhe as alternativas. A gente não tem tangente, a gente tem cotangente. Vamos só lembrar aqui, ó, secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. Como a gente tem aqui, ó, 1 sobre a tangente ao quadrado de alfa, então a gente pode falar que o D ao quadrado é igual a cotangente. Vou melhorar assim, ó, vamos fazer aqui para ficar mais fácil de você enxergar, ó. D ao quadrado é igual, vou colocar o H ao quadrado em evidência, ficou 1 sobre a tangente ao quadrado de alfa, mais 1 sobre a tangente ao quadrado de beta. E agora a gente vai substituir. D ao quadrado é igual a H ao quadrado vezes cotangente ao quadrado de alfa, mais cotangente ao quadrado de beta. Essa cotangente está multiplicando, a gente passa dividindo. A gente vai chegar aqui, o H ao quadrado é igual ao D ao quadrado dividido pela cotangente ao quadrado de alfa mais cotangente ao quadrado de beta. E agora é só tirar a raiz. Vai ficar D sobre, porque aqui era D ao quadrado, quando você tira a raiz, ó, vai sumir dos dois lados. E aqui vai ficar a raiz quadrada de quem? Da cotangente de alfa ao quadrado mais a cotangente ao quadrado de beta, certo? Letra D sobre letra B, que é lindo e maravilhoso. Beleza, gente? Tranquilo. Bom, segunda questão. Questão número 54. Ele fala que um avicultor, inicia sua produção de ovos e obtém no primeiro dia 300 dúzias.
Com o passar do tempo, ele observa que a quantidade de dúzias de ovos obtida na produção formava uma progressão aritmética. Então, assim, ó, no primeiro dia foram 300, no segundo dia foram 700, porque aumentou, a razão é 400, ó. Então, no segundo dia, 700 dúzias, 1.100 e assim por diante. E ele falou que a função do lucro é isso aqui, ó. E aí ele falou, o f de AN é que tipo de progressão? Bom, primeiramente o AN, ele quer dizer que é a progressão aritmética. Então, o que o Marquinhos faria? Eu iria substituir os termos da PA na função do lucro e ver se vai virar uma PA ou uma PG. Então, primeiro, eu faria o f de 300, que é o primeiro valor. O f de 300 vai ser igual a 6 vezes 1,0000085 elevado a 300. Então, esse é o primeiro termo. Bom, então a letra A já está falsa. Que ele falou que o primeiro termo é 300. A B também está falsa. Ah, já dá para marcar, ó. A letra C também está falsa. E a letra E também está falsa. Então, a resposta seria a letra D. Para você achar a razão, basta você fazer o f de 700. O f de 700 seria 6 vezes 1,0000085 elevado a 700. Ali eu coloquei 3.000. A 700. Só que esse 700, ele é 300 mais 400. Então, eu faria assim, ó. O f de 700 vai ser igual a 6 vezes 1,0000085 elevado a 300 vezes 1,00085 elevado a 400. Então, isso aqui é o primeiro termo da PG e isso aqui é a razão da PG. Por isso que nós temos uma progressão geométrica de primeiro termo e razão, isso daí. Letra D. 55. Segundo estudos de crescimento logístico, a população de alguns animais não são capazes de crescimento irrestrito, porque o habitat e a disponibilidade de alimentos são limitadas. Sob essas condições, a população segue um modelo de crescimento logístico. Observe, tá? Aí ele fala para D igual a 1.200, C 0,2, e T medido em anos, sabendo que 100 peixes foram introduzidos no tempo igual a zero, o valor de... Ah, é só substituir, gente. Então, a gente sabe que o P de zero é igual a 100, vai ficar 100 é igual o D, 1.200, dividido por 1, mais o K, que é o que ele quer saber, vezes E elevado a menos 0,2 vezes zero, que é o tempo. Só que tem um detalhe. Qualquer número multiplicado por zero, isso aqui vai dar zero. E todo número elevado a zero, isso aqui vai dar 1. Multiplicado por K, a gente vai ter isso aqui, ó. 100 é igual a 1.200 sobre 1 mais K. Vou cortar os dois zeros aqui. Ficou 1 mais K é igual a 12, o valor do K é igual a 11. Se o K vale 11, ele quer 2 vezes 11 menos 5, vai dar 17. Próxima. Aqui que a gente tem aqui, ó. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, realizado pelo IBGE, Instituto Nacional Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2019, estimou a quantidade de... Só vou abrir a calculadora aqui. A quantidade de pessoas 10 anos ou mais de idade por situação de domicílio em área urbana e rural. E de posse de celular móvel telefone móvel para uso pessoal.
A pesquisa revelou que urbano a gente tem um total de 86%, rural a gente vai ter um total de 14%. Desses 86%, 85%, 0,85 vezes 0,86 tem celular. Então, quem não tem celular aqui na região urbana é 0,15 de 0,86. Multiplicando 0,15 vezes 0,86, isso aqui vai dar 0,129. Na região rural, 60% tem celular. Então, 0,6 vezes 0,14 tem celular. O que não tem celular? 0,4 vezes 0,14. Multiplicou isso aqui, deu 0,056. E aí, escolhendo uma pessoa ao acaso e sabendo que ela não tem celular. Então, todas as pessoas que não têm celular são esses dois aqui, ó. Esse e esse. Vamos somar, será o nosso espaço amostral. Então, vai ficar mais 0,056. Isso deu 0,185. Qual é a probabilidade dele morar na zona rural? Então, seria 0,056 dividido por isso. Então, vai ficar 0,056 dividido por 0,018. Não, desculpa. 0,185. Isso vai dar um total de 0,30,3%. Letra D. Certo, moçada? Bora lá então para 57. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi o primeiro monumento a ser criado no Brasil, criado em Brasília, Distrito Federal. Sua pedra fundamental foi lançado no dia 12 de setembro de 1958, teve sua estrutura pronta em 1960 e nesta aparecia somente a área circular de 70 metros de diâmetro. Então a gente vai ter um círculo lá de 70 metros de diâmetro, logo o raio desse círculo é 35, e aí são 16 colunas de concreto que dividem esse círculo. E ele pede o tamanho da distância entre duas colunas. Ele aqui, ó, é como se aqui tivesse uma coluna, aqui tivesse a outra. O que ele quer saber? Ele quer saber a distância entre as duas colunas. O que a gente vai fazer então? Vai calcular o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, que é 35, e vai dividir isso tudo por 16. Então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 35 dividido por 16. Então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 35 dividido por 16. Vai dar 17,73, ó. 17,7375, aproximadamente 13,73. Perdão. Certo, gente? Próxima. A equação da circunferência, essa aqui é um pouquinho mais complexa. A gente tinha que lembrar que a equação reduzida da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. Bom, sejam A1, A2, A3 e A até N circunferências de centro C1, C2, C3 e assim por diante, e raios R1, R2, R3 até Rn. Unidades de comprimento, respectivamente. Suponha que essas N circunferências obedeçam às seguintes condições. As abscissas do centro C1, C2, C3 até Cn são todas positivas e ordenadas têm o mesmo valor. E todas as circunferências A1, A1, 2 tangenciam no ponto 0 e 1. É como se você tivesse isso aqui, ó. Aqui a gente tem aqui o eixo X. Todas as circunferências, a primeira circunferência ela tem raio 1 e tangencia aqui no ponto 1. Então, como aqui é o raio 1, ó, o centro dela também vai ser 1 em 1. Então, a primeira circunferência seria essa vermelha aqui, ó.
Para que a segunda circunferência tenha raio, lembrando que ela vai tangenciar aqui. Para que a segunda circunferência tenha raio 2, ela vai ter que ficar aqui, ó, em cima dessa circunferência. Então, o centro dela vai ser 2 e 1. Aí ela vai estar aqui assim, ó, certo? Aqui é o centro dela. Para que a terceira circunferência tenha raio 3, o centro dela tem que ficar aqui, ó. E aí o centro, ó, o centro C1 é 1 e 1, o centro C2 é 2 e 1, o centro C3 vai ser 3 e 1, o centro C4, que é o que ele quer, vai ser 4 e 1. Portanto, e o raio dessa daqui, como ele falou, vale 4. Não sei se você está percebendo, mas o centro de uma circunferência CN, ela vai ser N1 e o raio dela vai ser igual a N. Montando as equações da circunferência 4 e da circunferência N, a circunferência 4 vai ficar x menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a, ó, y menos 1 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Então vai ficar, essa daqui está fora e essa também está fora. A equação n ficaria x menos n ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a n ao quadrado. Então, x menos n, y menos 1, ficou letra E, tá? Então, essa é a equação da circunferência. Bom, estamos acabando essa primeira, hein? Estamos acabando a primeira. Bom, aqui, ó, ele fala o seguinte. Antes dessa daqui, eu queria que vocês copiassem um negocinho aí, ó. Vou ditar um detalhezinho importante. Quando você trabalha com estatística, quando se fala de desvio, a média é o x barra. Isso é o x1 mais o x2 mais até um xn dividido por n. A variância, você pega cada termo menos a média e eleva ao quadrado. x2 menos a média e eleva ao quadrado e assim por diante. E divide pela quantidade de termos. Já o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Só que a GD ela tem uma particularidade, ela cobra variações dos termos. Então anota aí, vai. Se você tiver um aumento linear constante em cada um dos termos, a média vai ter o mesmo aumento, o desvio padrão e a variância não se alterarão. Então, se você tiver um aumento linear constante em cada um dos termos, a média, o desvio padrão e a variância, a média terá o mesmo aumento, a variância e o desvio padrão não sofrerão alterações. Agora, se você tiver aumento percentual, aumentar 10% em cada um dos termos, por exemplo, o que vai acontecer? Se você aumentar 10% em cada um dos termos, a média e o desvio padrão vai ter o mesmo aumento de cada um dos termos. Porém, a variância, como aumentar em 10% é o mesmo que você multiplicar por 1,1, e a variância você eleva ao quadrado, isso você vai ter 1,21. Logo, o aumento não é de 10% na variância, e sim de 21%. Então, quando você tem um aumento percentual, a média ela tem o mesmo aumento, tá? A média ela tem o mesmo aumento percentual, o desvio padrão também o mesmo aumento percentual. A variância, não, você vai pegar 1 mais a taxa, vai elevar ao quadrado e aí você tira de 100%. Tomem cuidado nisso. Então, olha só, ele falou que a média era de 92,5 e o desvio padrão era de 100. E aí, que com o ano seguinte, cada termo vai ter um acréscimo de 10 milímetros. Você pode ver que é um aumento linear constante. Se é um aumento linear constante, a média vai sofrer o mesmo valor. Então, a média de 2022 vai ser 92,5, ou perdão, mais 10. Ou seja, a média vai ser de 102,5 e o desvio padrão vai manter o mesmo, de 100. Por isso que é letra D. Matou a questão, certo? Bom, para finalizar,
A nossa última questão aí, ó, é uma questãozinha de sistemas, em que ele fala que 5 calças mais 3 camisas mais um sapato é igual a 112 e também 3 calças mais 2 camisas mais um sapato é igual a 76. E ele pergunta um de cada. Ele quer saber o valor de um x mais um y mais um z. Bom, para isso, a gente tem mais incógnitas que equações. Nesse tipo de questão, você vai ter que bolar uma estratégia para achar a resposta direto. E a estratégia seria, vou até colocar aqui em cima para você enxergar melhor, ó. Você vai pegar a segunda equação, vai multiplicá-la por menos 2, por 2. Vai ficar multiplicando a segunda equação por 2, ficou 6x mais 4y mais 2z é igual a 152. Aqui a gente tem na primeira equação, ó, vai manter ela do mesmo jeitinho, então vai ficar 5x mais 3y mais z igual a 112. Agora é só diminuir as duas equações, ó. A gente vai ter x mais y mais z igual a 40. Igual a 40. E aí, o que a gente tem? V, acho que é a letra E a resposta. Ó, V não é menor que 400, que 35. V é igual a 10 menos 3 fica 7. 7 ao quadrado, 49, menos 4 também não é. V é a solução dessa equação. A solução dessa equação ela é 8 e 10, também não é. Log de 8 na base 2 é 3, vezes 10 é 30, então também não é. Sobrou letra E. Beleza, galerinha? Então aí nós finalizamos a nossa resolução comentada da prova da UFGD 2023, tá? Um beijo no coração. Daqui a pouquinho eu já vou postar junto a 2024.